Fala pessoal, beleza? Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar o que é uma VWAP, qual é a real funcionalidade da VWAP, por que ela é um indicador tão bom e por que a gente gosta tanto. No final do vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro usando a VWAP com alguns critérios de análise. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda e eu vou te ensinar de uma vez por todas como ganhar dinheiro com a VWAP. E se a gente atingir aí 100 comentários, eu vou gravar outro vídeo sobre as variações da VWAP, uma coisa que pouca gente ensina por aí. Então vamos lá. Volume Weighted Average Price. Nada mais é do que uma média móvel ponderada pelo volume. E aí que tá a grande chave da questão. A tradução literal mesmo é preço médio ponderado pelo volume. E o que é uma média móvel? Você tá vendo aí na tela já a VWAP, mas a gente vai falar mais disso aí. Média móvel nada mais é do que você pegar os fechamentos dos últimos períodos, quando ele é analisado pelo fechamento, ou seja, pegar ali alguns eventos, quantos você quiser, e dividir pela quantidade total desses eventos, e aí você cria uma média desses eventos. E a VWAP? O que ela tem de diferente para uma média móvel simples? Muito básico, muito simples isso. Ela pondera o volume, uma coisa que a média normal não faz. Ela pega aquele valor que vai ser calculado na média daquele período, multiplica pelo volume negociado naquele intervalo de tempo e divide depois pelo total de períodos. E o que isso influencia? Que naqueles períodos, aquelas faixas de preço que tiveram muito mais negociação, tem um peso muito maior na conta. Ou seja, a VWAP, ela mostra pra gente uma região de liquidez, o que a gente chama de região de interesse de negociação. Essa é uma das grandes vantagens e muita gente fica se perguntando: você opera suporte e resistência? E as pessoas não entendem que suporte e resistência por si só não significa muita coisa, porque não tem volume para dar peso na informação e na decisão gerada por aquele indicador. A partir do momento que você começa a entender que a gente não opera suporte e resistência, sim regiões de interesse de negociação ou regiões de liquidez, você pode dar os dois nomes, e o que isso nos mostra, aí a chave vira. Ah, Felipe, mas a VWAP tem importância ou não tem então? Quem movimenta o mercado? Responde comigo. São os grandes players, certo? Os institucionais. Quem é que a gente usa como referência? Esses grandes players. Logo, se uma média que é ponderada pelo volume, o maior volume de negociação é de quem? Desses grandes players. Ou seja, eles vão utilizar uma média móvel como referência. Eles utilizam isso em todos os aspectos e critérios de análise. As médias, pessoal, elas são usadas na história, na ciência, de maneira massiva. Elas são extremamente eficientes se você souber como usar. E a VWAP não seria diferente. Eles mesmos, esses institucionais, esses grandes players, eles têm algoritmos oportunistas de baixa frequência que são robôs mesmo, que utilizam, por exemplo, a VWAP como referência. Algoritmos de VWAP, eles utilizam a VWAP como referência tanto para entrar nas operações, quanto para sair das operações e várias outras coisas. Então, uma coisa que a VWAP é uma referência absurda e gigante para esses grandes players e que eles usam nas suas abordagens de entrada, operacionais, enfim, dê o nome que você quiser. A VWAP, ela também é uma referência para aqueles grandes instituições financeiras que são mais passivas. Por exemplo, fundos de pensão, que fazem operações mais conservadoras, porque na hora de entrar numa operação, eles sabem que quando os preços chegam mais próximo da VWAP, vai ter gente interessada naquele preço ali. Os preços não vão passar de maneira tão fácil como passam de outras barreiras, os preços vão parar ali, porque tem muita gente carregada e concentrada na região, uma vez que a referência da VWAP dá uma ideia de preço justo do ativo ponderado pelo volume de negociação e a taxa de participação ao longo do pregão até naquele momento. Como assim, Felipe? A VWAP é usada como um benchmark? Benchmark é uma comparação, a gente até podia fazer analogia, mas eles usam a VWAP como uma referência para outras informações e outras variáveis. Se o preço está ali próximo da VWAP, eles dizem que é próximo de um preço que seria justo pela taxa de participação e volume negociado ao longo daquele período no pregão. Agora, se os preços estão muito longe da VWAP, eles também usam a VWAP como referência de distância para colocarem as suas posições e tirarem, às vezes, na perspectiva daquilo voltar ou retornar a VWAP ou não. Ou mesmo referência da distância pelos cálculos que eles fazem de percentual, se aquilo está numa proporção projetada, como se fossem desvios padrões, bandas da VWAP, que a gente vai falar no final desse vídeo, uma dicasinha se você quiser saber disso também. Isso também é muito considerado. Estudo de desvios padrões, pessoal, são talvez uma das coisas mais utilizadas no mercado financeiro e eles usam essas referências para vários indicadores, market profile, médias, a própria VWAP e uma infinidade de outros. Então, tudo isso os institucionais olham para se posicionarem no mercado. Esses fundos de investimento, fundos de pensão, enfim, esses grandes institucionais, eles vão usar a VWAP então como referência porque é uma coisa muito mais conservadora do ponto de vista de operar grandes posições em grandes extremos, enfim, porque o intuito deles não é só fazer dinheiro. O
intuito desses caras é deixar de perder dinheiro ou usar mal o dinheiro. Então eles usam valores como referências aos montes. E a VWAP é uma dessas referências institucionais. Ela é tão importante do ponto de vista de referência institucional que foi criado em cima dela um algoritmo que você vê. Talvez se você só viveu no ambiente varejo, talvez você não soubesse disso até hoje. Mas existem robôs que são ligados e desligados ao longo do dia inteiro. Ah, Felipe, então quer dizer que quando os preços estão muito longe da VWAP, eles não operam? Não, pessoal. Contrário, não falei isso. Muitas instituições utilizam VWAP como referência, tanto para o lucro quanto para o prejuízo. Só que eles também utilizam o VWAP como referência para suas entradas e partidas das operações. Está muito longe da VWAP? Está mais próximo? Está retornando? Está se distanciando? Opa, aqui dá para fazer uma operação, dá para ligar um robô, dá para desfazer de uma posição, levando em consideração a VWAP para desfazer a posição e distribuir isso dentro dessa taxa de participação. Tudo isso é feito baseado nesse mesmo parâmetro. Então a gente até poderia dizer que a VWAP não é só utilizada como suporte e resistência ou ponto de referência, região de interesse. Ela talvez fosse utilizada como referência para saber se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Eu poderia dizer isso. Ou se o preço está mais justo. Então não significa que a gente vai utilizar na operação só quando os preços baterem na VWAP. Não. Muitas vezes esses grandes institucionais usam batimento dos preços na VWAP como liquidação, como referência de saída. O que você tem que ficar esperto é com isso. É justamente a referência que o mercado está te dando em relação a posições de grandes volumes negociados que normalmente levam a gente a pensar que são posições de grandes players. Quando vocês entram na operação longe da VWAP, os preços retornam. Então, enfim, tem uma infinidade de critérios. E isso se dá porque a VWAP ela é conhecida como uma coisa que a gente chama no mercado financeiro de Target Execution. Ele é um ponto de execução, um alvo de execução, um objetivo. Então, muitas vezes os preços chegam na VWAP e como eles sabem que essa é uma região de liquidez muito forte e a briga vai ser muito grande, já liquida a posição, liquida parte da posição, então ele é um ponto de referência também para fazer parciais das operações. Se eles já liquidam as suas posições ali, o que significa que os preços, obviamente, vão trabalhar, vão rebater, vão corrigir, enfim. Ah, Felipe, muito legal, na teoria, só falou, mas como é que eu utilizo a VWAP? Então, é isso que eu vou ensinar para você agora, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que uma região de liquidez, uma região de interesse ou um suporte de resistência, como você queira dizer o nome, ela não é uma linha, ela é uma região. Tá vendo? Uma região de preços. Nunca é uma linha exata. Sempre deixa uma margem para cima e para baixo, porque em cima dessa linha, os players ali distribuem suas posições justamente para conseguir liquidez para se posicionar ali. Um cara com um grande volume de negócios, ele não consegue ter liquidez só em um nível de preço. Ele pode variar ali no índice, por exemplo, 20, 30, 40, 50 pontos em uma região. Então, suporte e resistência, região de liquidez, região de interesse não é uma linha. E segundo, é entender como os preços se comportam quando eles chegam nessa região. Quando eu olho essa situação de preço aqui, ó, que o preço tentou romper, voltou, tentou romper mais uma vez, voltou, e aqui nesse momento ele inverteu a sua polarização de imediato. A mesma coisa aconteceu aqui, só que isso está em outro intervalo de tempo, em outro fractal. A mesma coisa aconteceu aqui. Então a gente pode ver que esse dia os preços têm trabalhado em sua maioria do tempo abaixo da VWAP, dizendo pra gente que o mercado é um mercado mais vendedor. O que eles costumam dizer é que, anota esse negócio aí que isso é uma dica importante, eu estava me esquecendo, vou dizer para vocês, já fica a dica. Preços abaixo da VWAP, levemente de baixo. Preços acima da VWAP, levemente de alta. Preços abaixo da VWAP, abaixo do ajuste, mercado forte de baixa. Preços acima do ajuste, acima da VWAP, mercado forte de alta. Ou seja, a gente também pode dizer que a VWAP é um indicador ou ele dá uma demonstração de tendência e da força da tendência no dia. Tá bom, Felipe, mas como é que eu operacionalizo isso? Aliás, existem várias maneiras, mas eu vou ensinar duas simples para vocês aqui. Primeira maneira, retorno à VWAP. Desse jeito aqui que vocês estão vendo na tela. Retorno à VWAP. E não necessariamente o mercado volte efetivamente a tocar na VWAP. Lembra que é uma região, ó. Então, todas essas variações aqui, mesmo que não tivessem tocado na VWAP, elas se aproximam da região da VWAP. Então, eu posso ver que a região da VWAP está defendendo o preço. E a segunda maneira é justamente detectando o direcional de uma potencial tendência, onde, por exemplo, se eu vejo que o mercado está forte de baixa, eu vou dar preferências às operações de venda do que às operações de compra. Porque eu estou vendo que o mercado está forte para baixo. Então, eu vou buscar os pullbacks, por exemplo, e fazer vendas em pullback. Simples assim. Diferente, por exemplo, se quando eu vejo o mercado subindo assim, ó, com uma tendência de alta declarada pela VWAP, ou seja, o que eu vou fazer? A mesma coisa no sentido oposto. Eu vou preferir as compras após os pullbacks, ó. 1, 2, 3, 4.
5, 6 oportunidades, fora esses intervalos de tempos menores, que teriam muito mais caso fossem scalpings ou coisa do tipo, mas eu teria várias oportunidades de compra ao longo dessa tendência, olhando exclusivamente a VWAP. A gente vai olhar só a VWAP? Não. Porém, eu tenho que entender que ela dá marcações referentes à visão institucional. Outra coisa, a distância em relação à VWAP. Se em contrapartida eu tenho um sinal de liquidação ali em cima da VWAP, mas quanto mais o preço se distancia, quanto mais ele completa esses desvios padrões e se distancia da VWAP, mais, em teoria, eu me aproximo de uma potencial correção de mercado ou de um potencial pullback. Então, se isso se distancia muito, inclina muito, eu vou começar a diminuir, ajustar meu stop e a querer sair da operação para, se eu não quiser pegar esse pullback, obviamente. Ah, Felipe, todo dia os preços vão voltar na VWAP, vão bater e vão fazer isso e tal? Não. Tem dia que a tendência está tão forte, como vocês podem ver aqui, ó, que ele simplesmente vai embora lá para baixo e não volta mais. Então, muitas vezes os preços se distanciam da VWAP e a tendência está tão forte que ela não volta para buscar a VWAP de jeito nenhum. Então, o que você tem que ter nesses dias? Mais ferramentas, mais indicadores. Como qualquer outra empresa profissional, como qualquer outra leitura profissional. VWAP é uma das ferramentas que eu estou ensinando. E tem uma última maneira de operacionalizar a VWAP, que pode parecer que fique mais descartado, porque as pessoas não pensam tão assim, mas que é tão importante quanto. São esses dias aqui, olha para a tela. Quando o mercado está lateralizado, ou em consolidação, esse é o termo técnico, e a VWAP fica paralisada, literalmente, na horizontal, de maneira flat, linear com os preços, e os preços não saem de cima da VWAP. Agora, atentem-se, pessoal, nesse dia, nenhuma média móvel faz sentido. A média móvel, ela é um indicador de tendência. Vamos usar para o critério a análise do indicador para que ele foi criado. Se as médias, elas avaliam tendência, quando eu tenho um dia que não tem tendência, eu não posso usar ele. É simples assim. O critério de utilização de um indicador é se o mercado responde àquilo que o indicador foi criado e construído para fazer. Se as médias móveis são indicadores, são linhas de tendências dinâmicas, ou seja, se elas marcam tendências de preços, quando o mercado não está em tendência, quer dizer que as médias móveis não fazem sentido. E a VWAP pode sim acabar caindo nesse horizonte também, em função de um mercado consolidado, em função de um mercado que não está em tendência. Ela continua sendo referência de preço, ela pode continuar sendo ligada e desligada em seus algoritmos pelos investidores institucionais, mas para a gente como referência de preço, que é o que a gente usa, porque a gente não se utiliza dos robôs e dos algoritmos de VWAP, isso é só em questão institucional mesmo, a gente não vai ter ela como referência uma vez que o mercado não tem tendência. Então, eu expliquei para vocês o conceito da VWAP, duas maneiras, ou mais de duas, que a gente operacionaliza essa VWAP. Uma é no retorno da média, é de dar um sinal ali por algum motivo, outro no mercado consolidado e outra na distância dos preços na VWAP. Uma visão que os próprios institucionais têm e por isso que criaram um algoritmo em cima dessa referência de preço. Tamanha é a eficiência dessa visão. Então, se você gostou desse conteúdo, clica no sininho da notificação, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e pega isso aqui e manda para seus amigos que estão falando besteira a respeito da VWAP aí. Lembrando que se esse vídeo der mais de 100 comentários, eu vou gravar uma atualização da VWAP com uma maneira para que você consiga olhar as bandas de desvio padrão da VWAP. E aí, meu querido, você vai ver como é que esse negócio pode fazer mágica para botar dinheiro no seu bolso. Sucesso e sorte a todos sempre. Nos vemos no topo.